colocar o Genuíno aqui para já participar para a gente. Maíra, tudo bom, Genuíno? Tudo bem, Conde? Tudo bem, Maíra? Estava acompanhando vocês para me preparar para a entrevista com o Conde. Esse Genuíno, ele é uma esponja também, né, Genuíno? Sabe ouvir, né? Aliás, uma das grandes qualidades da política, que não é muito comum no Brasil, é saber ouvir, né, Genuíno? Eu aprendi das minhas experiências políticas, na cadeia e depois no parlamento, de saber ouvir. E ao saber ouvir, tirar conclusões adequadas, né? Vamos seguir juntos. Tem comentários aqui no bate-papo, Maíra, para a gente se despedir. Olha só, o Rafael está dizendo o seguinte: se os MEI, trabalhadores pejotizados em geral, não forem incluídos na PEC da jornada 5x2, então ela favorecerá a informalidade das novas contratações. E mais um comentário aqui. Obrigado, viu, Rafael? Beth Domingues está dizendo: como assim, gente? O Flávio Rachadinho está na Berlinda e falar em longevidade para ele na política? Não estou entendendo mais nada. Eu acho que é muito válido essa provocação aqui da Beth Domingues, porque eu sou daqueles que entende também que o Flávio não tem robustez para, digamos, liderar né? Mas nós não podemos subestimar, né, Maíra? Como é que você responde ao nosso ouvinte? E a Maíra ficou... A Maíra caiu. Acho que alguém ligou para ela. Oi, Maíra, você voltou? Não foi a internet mesmo. Agora o som... Agora eu não te ouvi. Não tem som? Vou sair e voltar. Não. Então tá bom. É porque às vezes dá uma instabilidade aqui. Vamos aguardar a Maíra para fazer essa última comentário aqui. Como é que você está, Genuíno? O que você achou da abertura dos trabalhos no Legislativo ontem? Algo normal. O fato que merece destaque foi o pronunciamento do presidente do Supremo indicando a relatora para o Código de Ética. Eu acho que vai surgir alguma coisa nessa área, né? Eu acho que vai ser assim. E, no meu modo de entender, foi uma abertura de um ano que, vamos dizer assim, é um ano eleitoral. É um ano de 6 meses, né? Porque a campanha começa no meio do ano. Então... Vamos ver se a Maíra só consegue entrar aqui para se despedir. Será que... Ih, a Maíra... Tem alguma coisa falhando aqui no conexão da Maíra. Maíra, eu vou falar com ela aqui para a gente pular essa etapa, porque começou a dar problema aqui técnico, né, na conexão dela. Ela está na universidade. Genuíno, vamos começar falando um pouco do Banco Master? Aliás, não, desculpa. Eu quero antes falar do discurso do Fachin na abertura dos trabalhos do Supremo, porque a gente viu que ele designou, inclusive, a Carmen Lúcia para relatar essa questão do Código de Conduta, e ele fala em algum momento ali, naquele discurso, de que cada um é responsável por seus atos, né? Também tem, enfim, alguns recados ali, né? O clima não está muito bom ali, né, Janine? Olha, eu acho que a situação do Supremo, ela vem evoluindo desde o início, com a criminalização da política, quando o Supremo era protagonista. O Supremo foi protagonista político quando a criminalização da política foi, vamos dizer assim, incentivada pelo Supremo por decisões da Suprema Corte, apoiado pela grande mídia e pelo sistema econômico reinante no país. Acontece que o processo foi desenvolvendo um superpoder no Supremo, e, no meu modo de entender, esse poder supremo do Supremo gerou distorções. Nesse sentido, eu acho que, como os democratas não devem abraçar o Supremo nem odiar o Supremo, assim como não devem abraçar o Banco Central ou odiar o Banco Central. Eu acho que nós devemos exigir apurações, no caso do Banco Master, de maneira correta, transparente, e o Supremo, ele que cobrou tanto nesse processo de reforma do Legislativo e do Executivo, ele tem que dar exemplo. Eu acho que ele tem que fazer uma autorreforma de cortar na própria carne. Eu acho que o Fachin está correto em colocar essa questão.
existem fatos que nós não podemos fechar os olhos. O Supremo está cumprindo um importante papel na defesa do Estado democrático, na punição dos golpistas, no processo que caminhou ao longo desses 2 últimos anos, merece o nosso apoio, merece o apoio político. Agora, a gente tem que saber qual é a nossa, vamos dizer assim, a nossa atitude, para não criar ilusões e também não, vamos dizer assim, não gerar aquilo que a gente diz, a madeira que bate no Chico, bate no Francisco, né, Conde? Porque as instituições do país, Conde, estão atravessando um processo disfuncional. O parlamento nem se fala, quer dizer, com as emendas impositivas, com o processo dos escândalos que vão continuar. O executivo foi esvaziado como chefe de poder e chefe de governo, e o Lula tenta recuperar o protagonismo dele desde a crise do IOF, e você tem o Supremo Tribunal Federal, que protagonizou um caminho com a investigação e a punição dos golpistas e se colocou diante de uma vulnerabilidade, que é a relação promíscua entre interesses públicos e interesses privados. Eu acho que o Brasil precisa encarar essa questão institucional defendendo uma reforma institucional. O modelo político da Carta Constitucional de 88 foi, vamos dizer assim, contaminado. Ele foi atingido por esse processo do golpe de 2016, lava-jatismo. Olha as denúncias que estão aparecendo da Lava Jato. Esse do Tony Garcia, que está nos jornais de hoje, né? Em que o depoimento dele perante a procuradora Hart, né? Em relação que ele servia como espião junto a Eduardo Cunha, presidente da Câmara, para criminalizar o PT. Olha a promiscuidade que se desenvolveu. Então, eu acho que é necessário uma arrumação dessa institucionalidade. O clima está realmente turbulento. Deixa eu ver se a Maíra conseguiu restabelecer aqui, só para ela dar um tchau para a gente. Não, acho que está ruim a conexão. Ela está até congelada aqui. Maíra, se você estiver me ouvindo, então, querida, um beijo para você. A gente segue aqui junto. Excelente semana, tá bom? Deixamos aqui sua despedida subscrita para a nossa comunidade. Infelizmente, a conexão da Maíra falhou nesse finalzinho. José Genuíno, como é que você está vendo aí os preparativos para as eleições? Eu vejo que tem um problema em Minas, né, de construir ali uma candidatura, tem um problema em São Paulo para definir quem vai, né, tocar essa candidatura ao governo de São Paulo. Como é que você está vendo essas movimentações? Quais são as suas expectativas? As movimentações entraram na agenda do PT e do governo, felizmente. Agora, essas movimentações, elas precisam ser conduzidas com base em alguns procedimentos. Primeiro, candidaturas majoritárias nos estados, principalmente nos grandes estados, acaba influenciando na eleição para o Congresso Nacional, porque o colégio eleitoral é estadual, não é nacional. Só para presidente é que é nacional. Segundo, eu acho, Conde, que o correto aqui em São Paulo é a candidatura do Haddad. Ele está resistindo, é o direito dele. E no meu modo de entender, é necessário uma candidatura que tenha base política, legitimidade política. Você não fabrica candidatura majoritária quando ela é vinculada aos valores da esquerda. Você tem que ter, vamos dizer assim, legitimidade, tem que ter, vamos dizer assim, trabalho de base, tem que ter alianças. Eu acho que nós estamos com dificuldade nesses dois estados, o que é preocupante, porque são dois grandes colégios eleitorais, né? Minas e São Paulo. Mas eu acho que está se trabalhando, para isso, né? Eu acho que a definição de senadora em Minas, né? Aí a prefeita de Contagem é uma iniciativa correta, a Bené, no Rio de Janeiro, também é positivo, porque você coloca um quadro da esquerda na chapa majoritária, no caso de Senado.
No caso de São Paulo, eu acho que o Haddad devia ou ser senador ou governador. Mas eu estou dando minha opinião como militante, tá certo? Porque esse quadro de 2026, além do objetivo central, que é eleger o Lula e aumentar a nossa representação no Congresso, ele está vinculado com 2030, porque será a última eleição majoritária do companheiro Lula, pelo peso que ele tem, pela liderança que ele tem. Por outro lado, Cone, vai ser uma eleição muito delicada, porque ela se realizará num quadro de uma crise mundial e de uma crise na América Latina e de uma crise no Brasil. Será uma eleição, vamos dizer assim, muito marcada por esse clima de guerra, por esse clima de crise dos Estados Unidos, por esse clima de conturbação na América Latina, com a política do imperialismo de América para os Estados Unidos, né? A doutrina Monroe, né? Tem nada a ver uma coisa. A doutrina Monroe, quando no início do século XIX, era em função da disputa interimperialista com a Europa. Agora não, a potência imperialista é que a América para os Estados Unidos, porque tem reservas estratégicas. Então vai ser uma eleição num quadro muito delicado, no meu modo de entender. Nós temos que ter um time muito forte para essa disputa política. Eu acho que o PT está costurando os palanques, eu espero que vá no sentido de ter nomes para puxar, nomes majoritários para puxar nos estados a eleição de deputados e senadores. Genuíno, eu vi recentemente, tem uma movimentação ali na comunicação do PT e respectiva /governo, né? Sidônio, sobretudo Sidônio e Lula. E o Lula querendo uma atenção mais forte para o discurso antissistêmico. Não sei se você chegou a ver esse bastidor, que o Lula está querendo mudar, né, a concepção de comunicação do governo, em vez de reconstrução, em vez de reconstrução, né, nacional, produzir também um discurso antissistema. E qual seria o sistema no bojo da esquerda? O mercado financeiro, os bilionários, esse sistema. O que você acha dessa movimentação? Eu saúdo essa movimentação. Aliás, essa movimentação, eu tenho insistido nela há muito tempo, através do nosso programa e das nossas entrevistas. E, para mim, a ficha começou a cair para o Lula a partir da crise do imposto de operações financeiras, tarifaço, PEC da bandidagem, a questão, por exemplo, do aumento do número de deputados, a pressão do parlamento por emendas impositivas e o problema que está sendo adiado da aprovação do nome do governo para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Lula percebeu que ele não pode só marcar a gestão dele pela ideia de reconstrução, de evitar o pior, que foi até, no meu modo de entender, a crise do IOF. Eu acho que ele está correto. Nós temos que ter algumas bandeiras que questionam o sistema. Por exemplo, a questão da reforma agrária, a questão do meio ambiente e ter limitações para o agronegócio, a questão, por exemplo, dos ricos que têm um nível de concentração de riqueza que não há parâmetro. Então, é necessário uma justiça tributária. A gente tem que mexer na riqueza, a gente tem mexido na renda. A questão do imposto, da isenção do imposto de renda foi uma sinalização positiva. Assumir no discurso que ele enviou ontem o fim da jornada 6x1. Quer dizer, deixar claro que o modelo não é, vamos dizer assim, ser pautado pela austeridade fiscal. Porque se você se pauta só pela austeridade fiscal, você cria uma camisa de força para os investimentos públicos da saúde, educação e na valorização do salário mínimo. Eu acho que o Lula está compreendendo, e eu estou apoiando ele, de que é necessário, nesse quarto mandato, fazer mudanças estruturais, seletivas, realizar rupturas com essa ordem. Porque a ordem que está aí,
Conde, ela é uma ordem justa, concentradora de riqueza, de patrimônio. Ela é uma ordem que penaliza o povo, ela precariza a vida. Nós temos que sinalizar um outro caminho. E aí, só para concluir, como o Lula percebe, pela sua sensibilidade política, que a gente tem que falar de otimismo, do futuro, da esperança. Nós não podemos só falar de números como se fosse uma prestação de contas morta. Nós temos que falar do que queremos para o país, que sonho nós queremos. E como vincular essas pautas todas, a pauta das mulheres, do povo negro, das povos originários, com a nova classe trabalhadora, com a cultura, com esse grande movimento de um Brasil que está querendo ser majoritário na eleição de 2026. Eu acho que esse é o sentido avançado dessa compreensão do Lula. O discurso, por exemplo, que ele fez no Congresso do Movimento Sem Terra em Salvador, um discurso correto, positivo. Então, eu acho que ele está dando sinais disso aí. Eu acho que o PT, Conde, deveria estar mais ativo, mais dinâmico. O PT devia estar mais à esquerda do próprio Lula. O PT devia estar puxando essa tendência até para deixar o Lula mais à vontade. Mas aí a direção, na verdade, acontece o contrário. É o Lula que fica mais à esquerda do PT, e eu estou identificando o seguinte movimentação. A esquerda, as esquerdas, com destaque ao PT e ao Lula, evidentemente, que são os maiores blocos, vamos dizer assim, tá começando a se libertar de uma armadilha, Genuíno, que a esquerda foi empurrada pela extrema-direita, foi obrigada, né, a defender as instituições. E aí a esquerda começou a defender as instituições assim diariamente, de maneira intermitente. Agora, ficar só com o discurso de defesa das instituições mata qualquer campo político. Aliás, Cone, você tem razão. A defesa de bandeiras institucionais é o começo, não pode ser o fim da caminhada. Nós estamos transformando certas bandeiras e abraçando certas instituições como se fosse o ponto de chegada. Você tem um ponto de partida, tá certo? Mas nós temos que ter uma certa autonomia para tensionar, uma certa autonomia para reformar as instituições, uma certa autonomia para cobrar, uma certa autonomia para sinalizar o futuro a médio e a longo prazo. O PT, que vai fazer 46 anos em 2026, aliás, ele está se preparando para a festa de aniversário em Salvador. Onde é que vai ser a festa, hein, Genuíno? Vai ser em Salvador, em 10 de fevereiro. Eu até gravei hoje uma mensagem sobre os 46 anos do PT. O PT está diante de uma boa encruzilhada, Cone, que é o seguinte: que futuro nós defendemos para a humanidade com o risco da guerra, com a violência, a discriminação, com a crise dos imigrantes, com a questão da autodeterminação dos povos, com o enfrentamento do imperialismo defendendo a soberania nacional? Como vincular a soberania nacional com a questão democrática, de reformar essas instituições? E a pauta do povo para melhorar a vida. Eu acho que o PT tem que fazer uma leitura da sua origem há 46 anos atrás, que foi um partido antissistema. O partido nasceu, Conde, com o discurso antissistema, procurando defender que a emancipação da classe trabalhadora será obra da própria classe trabalhadora. Inclusive, eu me lembro, Genuíno, de um dos conceitos construídos ali nas primeiras prefeituras do PT da inversão de prioridades, né? Claro. Era a inversão de prioridades. Porque as prioridades... Orçamento participativo, Conselho de Participação Popular. O PT nasceu inovando. Nós não podemos nos envelhecer, nós não podemos nos acomodar. Eu acho que uma esquerda domesticada, acomodada, é suicídio político. Claro. José Genuíno, essa juventude, essa jovialidade no discurso político, é curioso como o Lula e o Genuíno, né, são as vozes mais inovadoras e disruptivas nesse momento
do Partido dos Trabalhadores. É uma percepção minha. Tanto o Lula, né, adotando esse discurso antissistema, que não é fácil para o Lula. O PT se burocratiza, né, o Genuíno? Tem que ter alguém para empurrar. Né? O PT se burocratizou muito, o PT virou um partido com a influência dos mandatos parlamentares muito grande, o PT deixou de investir em formação política, em trabalho de base, deixou de influenciar nos territórios, deixou de tomar iniciativa no campo da elaboração intelectual. Por exemplo, Cone, essa crise que está acontecendo com a invasão dos Estados Unidos da Venezuela e o sequestro de Maduro e Sila, o PT devia estar promovendo um encontro latino-americano para discutir com a esquerda, com o governo progressista, uma alternativa ao imperialismo, fazendo um grande debate. Os temas estão pipocando no nosso terreno, na nossa área. E o PT está muito paralisado, está muito acomodado, está muito burocratizado, né? Estava num processo de assegurar o espaço que lhe é nesse momento peculiar, né? Agora, o presidente... Vamos fazer um sobrevoo geopolítico, Genuíno, que a sua leitura da dimensão geopolítica também nos é muito precisa e rara. Como é que você está vendo? O Lula conversou com todos os principais chefes de Estado do mundo. A semana passada, as 2 últimas semanas, foram 14 telefonemas. Xi Jinping, Putin, Trump, Narendra Modi, Erdogan, Macron, Cláudia Sheinbaum. Quer dizer, o Lula cuidando, digamos assim, daquilo que lhe compete na cena internacional. Inclusive, depois que ele deu num telefonema com Trump, disse que o Conselho de Paz de Gaza deveria ser só de Gaza e deveria contar com a participação do Estado palestino, eu não vi o Trump falar mais do Conselho depois disso, Genuíno. Quer dizer, acho que fez efeito, né? Como é que você está vendo? Ô, Conde, essa tua percepção é correta. O Lula é hoje a principal liderança de esquerda e progressista no mundo. E o Lula caminha no que eu chamo num fio da navalha, porque o Lula é protagonista de uma nova ordem mundial, com base na democracia, na paz, na autodeterminação dos povos, na soberania nacional, na defesa dos direitos humanos, buscando combater o hegemonismo militar dos Estados Unidos, procurando estabelecer laços com governos, com liderança no plano mundial. E, olha, nós estamos correndo alguns riscos. O risco dos Estados Unidos levar Cuba a uma asfixia, o risco de um conflito com o Irã, o risco de um aprofundamento da violência contra a soberania da Venezuela são riscos reais. Nesse sentido, o papel do Lula é muito importante nesse contexto mundial. E ele está desempenhando um papel positivo. Apesar de, em alguns momentos, a política externa do governo Lula III ter tido falhas, particularmente na questão da Venezuela, nós já falamos sobre isso, mas o Lula está tendo um papel. O Lula hoje, Conde, é a referência política de uma postura progressista à esquerda no mundo. Olha a crise que a Europa atravessa. Olha as limitações políticas e geopolíticas da própria Índia. A própria situação da China, que é alvo e, ao mesmo tempo, disputa, principalmente no campo econômico, social e comercial com os Estados Unidos, eu acho que não está tendo o protagonismo que poderia ter. Então, eu acho que o Lula está desempenhando um importante papel. Nesse ponto, nós temos que respaldá-lo nessa política externa ativa e altiva. O PT devia estar mais ousado e mais ativo na discussão com as forças da América Latina, concentrando na integração latino-americana como um ponto central da nossa política externa. O Lula, Conde, está exercendo um papel altamente positivo no Sul Global. E olha bem, Sul Global, porque ele está sinalizando um outro caminho, porque o imperialismo americano, nessa crise que vive, não é uma crise lenta e prolongada, ele aposta na guerra,
nas big techs, na arrogância, na violência para determinar o que deve ser feito no mundo, com sua força militar, cibernética e na área da comunicação. Portanto, nós estamos vivendo um momento crucial. Nesse ponto, só para terminar, Cone, há uma debilidade nossa. A nossa debilidade para executar essa política externa é a questão da defesa nacional. Em matéria de defesa nacional, o Brasil está vulnerável na guerra cibernética, na questão do espaço aéreo e na questão do programa no fundo dos oceanos, na questão do submarino e o domínio do ciclo do combustível nuclear. Nós temos debilidades no campo da defesa nacional, debilidades grandes, porque aí, Conde, é a ordem ocidental capitalista que domina aqui historicamente, estruturalmente, que vem da República, da Guerra Fria, do imperialismo americano, da Escola Superior de Guerra, do inimigo interno e escambau. Essa dependência, essa obediência à ordem ocidental americana para o mundo tem que ser enfrentada, no meu modo de entender, é um grande desafio para o nosso governo, dentro dessa perspectiva geopolítica mundial. Até porque as Forças Armadas brasileiras são americanistas, né? Eles são por americanizadas. Americanizados. Olha só, gente, deixa eu só trazer um comentário. Eu pedi para a Maíra Goulart, como ela ficou impossibilitada de responder, ela me falou aqui no Zap, né? Eu vou ler para vocês sobre o Flávio Bolsonaro, dele ser longevo ou não longevo na cena política brasileira. Ela disse o seguinte: ele é longevo no sentido que, caso emplaque, tem a possibilidade de viver muito. E tendo a máquina, isso sempre pode levar a complicações. E ela finaliza dizendo: ampliando sua capacidade de permanecer no poder mediante a distribuição de recursos internos e a possibilidade de arregimentar muito apoio externo. Inclusive, a gente vê o Eduardo Bolsonaro, o ex-deputado, né, viajando para a Arábia Saudita, para a Arábia Saudita não, para o Oriente Médio, ali, Dubai, né, para Israel também, tentando fazer uma pressão de fora para dentro aqui no Brasil, agora com a candidatura do Flávio Bolsonaro. José Genuíno, eu queria uma leitura sua do Gilberto Kassab, porque o Gilberto Kassab é uma figura perturbadora nessa cena política, né? Ele é ambíguo, ele está com o Tarcísio e o PSD tem 3 ministérios no governo Lula. Ele acaba de receber o Ronaldo Caiado dentro do PSD, são 3 pleiteantes à candidatura presidencial dentro do partido dele. Como é que você classifica o Gilberto Kassab? Perigoso? Sintoma da nossa situação política? Como é que é isso para você? Antes de falar que ele é o sintoma, o reflexo, a expressão da classe dominante brasileira, que é ambígua, é mudar por cima para que nada mude, dá sempre um jeitinho, usa o pé em 2 canoas. Além dele representar isso, nós temos um problema institucional grave, que é o seguinte: institucionalmente, Conde, há uma família no Brasil que está influenciando na política como se fosse um partido, a família Bolsonaro. Olha que loucura, é filho, primeira-dama, o inominável, eles funcionam como uma institucionalidade familiar. Isso é fator de crise, isso não vai dar muito certo. No meu modo de entender, eu pegaria por aí. Agora, o Kassab, ele é hoje uma síntese do que foi, no pior momento, o PMDB, o PSDB, o PFL. Ele é uma síntese desses grandes partidos da ordem política, da classe dominante, com esse jeito habilidoso de convergir com esses interesses, alguns contraditórios, alguns divergentes. Para quê, pessoal? Com o objetivo de eleger, que é o que ele está dizendo, uma grande bancada no Congresso Nacional para ter influência no Senado Nacional a partir daí. Está entendendo?
Portanto, ele tem habilidade, temos que reconhecer que ele é um político habilidoso, né? Eu convivi com ele no parlamento, ele era um deputado habilidoso, não tinha muito destaque, mas era habilidoso, né? Quando ele era do PFL. Ele tem, o Conde, essa origem, veio da Arena, veio para PFL, DEM, fez aliança com o PSDB para ser prefeito de São Paulo, né? Com o Serra, e ele foi costurando com a crise do PSDB, com a crise do PFL e com a crise do MDB. O MDB continua como um partido de capilaridade nacional, ele ocupou um espaço representando o que há de mais, é a fina flor de uma classe dominante que faz o jogo do adaptacionismo, está entendendo? Eu acho que o PT, o governo Lula, tem que saber fazer alianças pontuais eleitorais, mas não dá para nós não podemos nos amarrar nessa política partidária institucional da classe dominante, porque ela é atrasada, ela é autoritária, ela é conservadora. Veja bem o que ele junta, o que há de mais direitoso desde a eleição de 89, Caiado, né? Veja bem, ele junta uma família Ratinho com o Ratinho da comunicação. Ele vai juntando essas peças que se desgarraram na crise da democracia liberal, porque o pano de fundo disso aí, quando é a crise da própria democracia liberal, a crise do liberalismo político, e ele vai se ajustando a um pragmatismo. Ele não reforma, ele não tem bandeira de reformar as instituições, ele não tem bandeira de fazer mudança, ele tem bandeira de acomodar o sistema, seja o sistema político, seja o sistema financeiro, seja o sistema militar, seja o sistema midiático. Então, ele é essa expressão acabada do que há de construção elitista, conservadora, com traço autoritário da burguesia brasileira. Tá aí o José Genuíno, a gente está aqui em contagem regressiva, porque daqui a pouco vai ter um convidado muito especial aqui, que eu quero ver, inclusive, a interação com o Zé Genuíno nessa transição aqui que a gente vai fazer. Eu tenho percebido, Genuíno, para a gente fazer aqui um apanhado, né, um resumo de tudo que a gente falou, que a gente tem uma oportunidade... Olha o Miguel Nicoleles aqui, deixa eu aproveitar e já colocar o Miguel na tela para a gente... Ô, Miguel! Ah, rapaz, olha Miguel, só, é uma honra. Chegou, Miguel, é uma honra. Aliás, Miguel, ontem eu assisti a reprise da sua entrevista no Roda Viva. Que coisa brilhante. Eu assisti ontem à noite, eu não tinha visto ao vivo, e assisti a reprise, né, ontem. Foi? Foi. Ah, então, reprisou ontem, é verdade. Muito obrigado. Grande Nicoleles, uma grande... Olha, meu respeito. Você tá bom, viu, Nicoleles? Estamos tudo bem por enquanto. Tudo bem por enquanto. Tudo é por enquanto, né, Nicoleles? A Hoje gente em vai dia- falar aqui um pouco, a gente vai falar um pouco da cena da geopolítica com o Nicoleles, sempre muito, enfim, importante ouvir o Nicoleles sobre tudo isso, tecnologia, né, Big Techs e tal, e os Estados Unidos, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aliás, eu ia fazer um comentário derradeiro aqui com o Genuíno, aproveito a presença do Nicoleles, que é o seguinte, a pressão sobre Cuba, né? Eu estava lendo uma reportagem sobre Cuba, da situação difícil, da falta de energia, realmente uma situação dramática que os cubanos estão passando, mas os cubanos sobreviveram 60 anos, né, diante dos Estados Unidos na pressão total, com embargos, etc., e os Estados Unidos também não estão muito bem das pernas, né? Periga de Cuba sobreviver e os Estados Unidos não, nessa história toda, Genuíno. Um comentário para a gente fechar, Genuíno, querido. Olha, os Estados Unidos administram uma crise lenta e prolongada. Os Estados Unidos estão em crise, e o caminho para administrar a crise é apostar na guerra, no aparato bélico, no aparato financeiro, no aparato das Big Techs, e querer ser o policial do mundo. Quer dizer, agora o império, todo império, antes de ser derrotado, causa muito estrago. E, no meu modo de entender, nós estamos correndo risco de guerra, viu? Eu acho que nós estamos correndo risco. Genuíno. Na verdade, você tem uma espécie de preparação da situação de guerra. Aqueles dois fatos que a gente falou, do Irã, Cuba, Venezuela, a crise com a Europa, é uma situação extremamente delicada. Porque se mistura uma crise sistêmica do próprio modelo
capitalista neoliberal, uma crise da própria geopolítica americana e uma crise, evidentemente, da ordem geopolítica do mundo, tá certo? Eu acho que, nesse sentido, o que mais me preocupa é o modus operandi dos Estados Unidos, que é a partir do que fizeram em Gaza. Gaza, Ucrânia, Venezuela são exemplos cabais de como o império quer administrar os seus interesses e prolongar a sua dominação e a sua opressão. Portanto, eu acho que nós temos que criar um movimento internacionalista em defesa da paz, em defesa da autodeterminação dos povos. Fica aqui mais um pouquinho para a gente ouvir juntos o Miguel Nicoleles sobre esse tema. Nicoleles, fala, o que você está achando disso, Nicoleles? Bem-vindo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais com o Genuíno, que na minha juventude, quando eu entrei na Faculdade de Medicina, era um mito lendário no nosso porão lá do CAOC, porque eu sempre conto essa história. Quando eu abria... Todo calouro ganha um armário quando entra na medicina, ou ganhava, né? No CAOC, no Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. E quando eu abro o meu armário, despenca todo um monte de papelada, uma muito triste, um panfleto que eu carreguei para o resto da vida, que foi a história do Cabral, que desapareceu da Faculdade de Medicina, um aluno da Faculdade de Medicina, né? E que se transformou num ícone da... Eu convivi muito com ele, Nicoleles. Então, eu só conheci ele por relatos, né? E ele era um menino que, né, pagou um preço altíssimo pelo amor à democracia dele. E o outro, quando eu abria o armário e despencou, era a história da guerrilha do Araguaia, que eu levei para casa, pus na mesa da sala. Meu pai, que era juiz do Tribunal de Justiça, entrou e falou: o quê? O que é isso? Eu falei: pai, para onde eu estou indo? Ele quase teve um infarto. Né? Mas, então, só para o Genuíno saber dessa história, que foi muito engraçada, virou lenda na minha família, a reação do meu pai quando ouviu tudo que eu tinha trazido do primeiro dia da Faculdade de Medicina, né? Mas um aspecto que eu acho que, não sei se vocês mencionaram, mas que para mim, que estou há 36 anos convivendo, né, com a sociedade americana, um aspecto talvez mais fundamental de qualquer análise que eu vi recentemente na mídia sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, é a completa e total desconexão da juventude com o modelo americano, porque a juventude caiu em si que o tal American Way of Life não existe mais, o American Dream foi para o saco. É o menor número de pessoas abaixo de 30 anos ou 35 anos que não conseguem adquirir sua casa própria, que era o patamar, o ritual de transferência da juventude para todo americano durante 80 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, né? E a geração descobriu pela primeira vez, através do TikTok, antes do TikTok ser vendido lá para o Ellison, que os Estados Unidos não é o que a mídia mostra, né? Então, comparado com o que está acontecendo na China, por exemplo, né, onde 90% da população, da mesma população, tem a sua casa própria, e onde avanços, né, em saúde pública, em tirar pessoas da miséria, 800 milhões de pessoas saíram da miséria nos últimos 40 anos, e a juventude americana se deu conta. Então, há uma desconexão literalmente cognitiva entre o que a juventude está vendo e o que a classe dominante mostra na televisão, na internet, o que os políticos falam, e isso é muito parecido com o que aconteceu com a queda do Império Romano, onde a aristocracia do Império Romano vivia do luxo e da exploração do resto do mundo pelas falanges romanas, do exército que espoliava e explorava as fronteiras do Império e trazia, porque Roma não criava mais nada. A elite romana não criava, não havia mais inovação nenhuma, não havia mais nenhuma transformação econômica, ela vivia do espólio das guerras romanas. Só que ela era uma minoria ínfima, cercada por 1 milhão de miseráveis na cidade de Roma. E, de repente, o troço ruiu por dentro. Quando, né,
o pessoal fala que foram as invasões germânicas, dos godos, visigodos, ostrogodos. Na realidade, a UTI do Império Romano começou muito antes e começou por dentro, com a ruptura e a falta de qualquer tipo de consenso que a própria elite, depois do assassinato do Júlio César, não conseguia... não havia consenso para nada mais. E isso é muito parecido com o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje e está vendo no mundo, né? Vai na França, você vê a mesma coisa. Vai na Alemanha, você vê a mesma coisa. Aliás, você olha para o Brasil, você vê algo muito parecido, né? E por isso que eu falei para o Conde que eu ia mostrar hoje o meu livrinho aqui, que já que o Genuíno está aqui, ainda melhor ainda para mostrar, porque isso aqui eu escrevi... Opa! Esse livro aqui eu escrevi quando eu tinha 16 anos, em 1977. Esse aí eu não tenho, Nicolela. Eu vou comprar isso aí. Eu te mandar. Porque Me manda. Esse aqui eu escrevi na semana que o Geisel fechou o Congresso, no pacote de abril de 77. E eu tinha acabado de sair da prisão, estava arranjando emprego Eu em São ia Paulo, falar para o Genuíno que esse livro do Nicoleles é um acontecimento. É a primeira ficção sua, né? Não, segunda ficção, mas é uma ficção muito especial, porque foi escrita, né, quando você tinha 16 anos, foi concebida ali, depois você fez uns ajustes, e é o melhor momento para ler o seu livro, Carnaval, que o livro se passa no Carnaval, né, Nicoleles? Porque então, depois Fala, querido. Não, a minha mãe tinha acabado de me dar uma Olivetti, daquelas portáteis, né, que era o sonho de consumo de qualquer estudante, né, da época. Não tinha computador, não tinha celular, o negócio era ter uma máquina de escrever sua, né? E ela me pediu, falou assim, não, põe suas ideias aí, né? E eu tinha acabado de ver o Congresso ser fechado, o Marco Maciel levando a cara, o Marco Maciel imortal, né, da Academia de Letras, lá nem sei como o cara entrou ali, levando a carta para fechar o Congresso. E eu comecei a escrever esse livro porque eu fiquei tão chocado com tudo, porque eu estava descobrindo um país que eu não conhecia, né? E umas semanas antes, meu pai tinha sido parado, meu pai já era juiz, tinha sido parado na República do Líbano, aqui na avenida, por um comando do 2º Exército, e foi revistado. Imagine, um juiz com a mão no carro, eu no banco de trás, vendo meu pai falar para eu ficar quieto, não abrir a boca, né? Então, tudo aquilo me fez sentir que eu precisava externar toda minha angústia, né? E a melhor forma de externar é uma sátira, né? A sátira mordaz. Então, esse é o julgamento de uma adolescente. Minha mãe fez eu mudar a idade dela para não criar nenhum problema, mas ela teria 13 anos, mas na realidade ela tem 20 no livro, chamada Revolução, que é a ideóloga do poder que tomou conta de um país. Minha mãe fala que é para eu falar que é um país hipotético, tá? Ela continua dizendo que é para dizer que é um país hipotético. Mas o único momento em que esse julgamento podia ocorrer era no Carnaval, porque no Carnaval os meganhas guarda-costas das 5 estrelas que mandavam nesse país hipotético iam sambar, né? Então, não tinha como reprimir o tribunal do júri, que é inspirado no meu pai. Porque meu pai pouco aquela tática de organizações criminosas dos presídios de fazer a fuga no Natal, né? Porque no Natal tá todo mundo ali, né? Mais ou menos isso, né? E nesse julgamento eu exponho todas as mazelas daquele país hipotético. Para pensar, 50 anos atrás, mudou um pouco, mas não mudou muito, tá? Né? Então, quando você lê o livro, você vai ver a descrição de um adolescente num Brasil de meio século atrás, né? E, curiosamente, eu tentei publicar esse livro durante 30 anos, 40 anos, e só consegui depois que eu publiquei meus livros de neurociência, meu livro de ficção científica o ano retrasado, mas para mim é um... Aliás, você fez tudo isso, você se transformou num dos principais cientistas do mundo só para publicar esse livro, né? Só para depois o editor... Não, isso aqui, para mim, é o maior legado da minha carreira literária, porque eu acertei minhas contas com o adolescente, entendeu? Que eu prometi que eu ia publicar o livro para ele. Então, finalmente, eu consegui acertar minhas contas. Genuíno, você precisa ler o livro, a gente vai mandar para você. Me manda o livro, viu? Eu preciso ler. Aliás, nesse período, Nicoleles, eu estava chegando em São Paulo depois de 5 anos preso e estava me adaptando. Meu primeiro emprego com carteira assinada era ser trabalhador de uma empresa que vendia cosmético nas farmácias, né? Depois eu fui dar aula em cursinho.
Então, foi bem nessa época quando o Geisel fechou o Congresso Nacional e botou o pacote de abril. Agora, você tem razão, Nicolas, como o Brasil não muda. O pacote de abril estabeleceu a regra que prevalece até hoje. Nenhum estado pode ter mais do que 70 deputados e nenhum estado pode ter menos do que 8, o que dá uma desproporcionalidade na representação parlamentar. José Genuíno, fala, querido Nicolas. Eu só queria acrescentar, Genuíno, que esse é um dos fulcros da crise americana e eu diria da crise mundial. A juventude americana está completamente perdendo a crença que a democracia representativa existe lá, tá? A frase que você mais ouve é: por que não posso ter o que os chineses têm? Seguro-saúde, né, acesso à saúde com um valor baixíssimo, casa própria, possibilidades de segurança nas grandes cidades. Eu, quando vou para Pequim, ando às 2 da manhã, saindo do restaurante, voltando com meus amigos para o hotel, não tenho o menor receio de absolutamente nada, nada. Um dia eu estava lá, saí do restaurante, pus o telefone no meu bolso, com o reflexo paulistano, o meu amigo falou: o que houve? Falei: não, a gente vai andar na rua aí de madrugada, qualquer coisa. Ele falou: você está louco, não tem o menor perigo. Aí ele veio para São Paulo e tomou o maior susto da vida aqui, entendeu? Aí ele falou: agora eu te entendi, né? Então, mas esse que é o meu grande ponto de preocupação, é a desconexão da nova geração com o conceito de democracia representativa, porque as pessoas, inclusive eu, tá, começam a me sentir não representado. Essa democracia representativa vive uma crise de funcionalidade, né? Operacional, né? Operacional, é isso mesmo. Mas desculpa, eu me alonguei aqui demais aqui. Não, eu só quero liberar o Genuíno, porque eu não sei se ele tem alguma coisa. A gente está aqui no nosso limite, Genuíno. Quer dar um recado final aqui para a nossa comunidade? Olha, Nicolés, eu queria dar um abraço para você. Ontem, sinceramente, eu fiquei até tarde da noite assistindo a reprise do Roda Viva, porque ouvir o Nicolés, acompanhar, ler os livros dele é uma inteligência. Ele rompe com a mediocridade, com a banalice, com essa coisa do senso comum. Então, Nicolés, um grande abraço para você, viu, Conde? Obrigado. Incrível. Obrigado, Genuíno! Valeu. Meu querido amigo, até a próxima. Tamo junto sempre. Claro. Que bom poder